1 vai ficar 1/4, comutador da matriz γ-ni com γ-ni, alfa beta, vai ficar para dentro. Então a gente vê que vamos dizer assim, o torque entre um campo espinorial e uma corrente que se acopla a ele é feito via, por exemplo, matriz de espinho. As matrizes de espinho fazem essa mediação, certo? Então eu queria chamar a atenção disso, porque isso é uma coisa que vocês não vão encontrar aí nos livros de mecânica clássica, de teoria clássica de campo. Essa discussão mais detalhada das fontes, que eu acho que é importante, porque não é que é fácil, mas é para vocês saberem manipular com os índices, porque às vezes pode ficar meio complicado não saber. Então é lembrar sempre que a matriz de spin, ela vai acompanhar um índice daqui com um índice daqui. Agora eu vou deixar uma tarefa meio desafio para vocês, porque tudo é muito simples. Boa tarde. Se eu pegar um campo escalar, se eu pegar um campo espinorial, se eu pegar um campo vetorial. Vou dar um exercício agora com um campo tensorial. Vou deixar como tarefa. Fazer a seguinte tarefa. Suponhamos que eu tenho um campo tensorial, vou dizer, duas situações. Vou ter um campo tensorial simétrico, tipo o mesmo campo da relatividade geral, com H-mini, tipo o campo do gráfico, um campo simétrico. E vamos pegar um campo tensorial, esse campo aqui, ele é um campo simétrico de rank 2. Então ele tem 4 até 12, tem 10 componentes, né? Então ele está na representação 0, 0, mais a representação 1, 1. Esse campo pertence a essa representação do grupo de Lorentz. É a parte do traço dele é um escalar, tá? Nessa representação, ele é um campo tensorial de rank 2, simétrico. Então, a matriz simétrica 4x4 tem 10 elementos independentes. Um elemento está aqui, é o traço. Então, isso aqui é um escalar. Essa representação tem dimensão 1. E essa representação tem dimensão 9. Então, 9 e 1, 10. Então, as 10 componentes desse campo, elas se distinguem assim. Uma componente mora na representação 0, 0, que é o traço do tensor, que é essa componente aqui, é esse objeto aqui. Mora nessa representação, e as outras componentes que são fora do traço, elas moram na representação 1. E vamos pegar um tensor antissimétrico de rank 2, que seja esse aqui, T-mini igual a menos T-mini. Então esse tensor aqui é antissimétrico, então é 4 vezes 3, 12, ele tem 6 componentes. As 6 componentes dele vão morar nessa representação com 0 mais 0. Essa representação tem dimensão 3 e essa tem dimensão 3. 3 e 3, 6. Os 6 componentes moram nessas representações. Então vamos pegar esses campos aqui. E vamos supor agora que eu não vou nem querer calcular o tensor, vou querer só calcular o lado direito da equação, vamos dizer assim, o tensor de torque. Então a tarefa seria explicitar o tensor que ele fornece, vamos colocar assim, densidade. Torque do torque exercido pelas fontes sobre o chão. Vamos colocar assim. Vamos dizer então que esse meu campo simétrico
ele se acople com uma fonte simétrica, vamos chamar essa fonte aqui, uma fonte assim, J-mini, e esse aqui vai se acoplar com uma fonte antissimétrica, J-mini. Essa fonte aqui é simétrica e essa é antissimétrica, na mesma representação. Então, trabalhar isso aqui. A questão toda é saber quem é o tensor de spin. Então, quer dizer, quando a gente pegar essa relação aqui, DL, DJ e sigma nimi J. Quero que vocês arrumem essa expressão. Lembrando que esse objeto aqui vai ter dois índices e esse objeto aqui vai ter dois índices. Que as fontes, seja no caso simétrico e no caso antissimétrico, vai ter dois índices. As fontes vão ter sempre dois índices. Então vocês vão ter dois índices aqui, dois índices aqui. Como é que eu quero que vocês percebam como é que essa matriz aqui vai conectar esses índices? Faça um sumatório. Oi? Faça um sumatório. Com cada índice do tensor. Pensa. Não é tão simples assim, não. É mais simples do que você está falando. Lembrar o seguinte, só a dica que eu dou de teoria de grupos para vocês. Eu tenho um campo de rank 2. O campo de rank 2, ele vem do produto tensorial de representações vetoriais. Então, o que a gente se pergunta é, quando eu faço o produto tensorial de duas representações, como é que os geradores de cada representação chegam na representação do produto tensorial? Nos nossos cursos de teoria de grupo, se vocês olharem, não sei, talvez nesse grupo mesmo, nesse curso mesmo, no início do curso, quando eu falei dos campos relativísticos e dei lá para vocês as representações, eu acho que foi nesse curso aqui mesmo, nas aulas iniciais, vocês vão encontrar a representação, que é a representação do produto tensorial. Então, só deixar essa tarefa. Quer dizer, a questão aqui não é uma questão de interpretação, é uma questão técnica, assim, como arrumar. Quer dizer, quem é a matriz de spin? Se eu conheço a matriz de spin do campo vetorial associado à representação meio-meio, dessa matriz aqui, né? Essa matriz aqui essa matriz aqui, essa representação aqui é a representação do campo vetorial, WK, o W. Então esse campo está nessa representação. Quando agora eu pego um campo que tem dois índices, vou pegar um produto, vamos dizer, tensorial de W rho por um, sei lá, por um campo T sigma. Eu vou formar aqui um novo campo que eu posso chamar, sei lá, de φ rho sigma. Se eu pegar o produto simétrico, eu vou ter o campo simétrico. Se eu pegar o produto antissimétrico, eu vou pegar o produto antissimétrico, vou pegar o campo antissimétrico. Mas agora, esse gerador funciona para esse campo. Essa mesma categoria de gerador funciona para esse campo. Esse campo é vetorial e esse campo é vetorial. Então, essa lei que a gente tem para campo vetorial é sigma mini. Vamos dizer assim, kappa lambda é menos i, delta de kappa mi, delta de mi lambda, menos delta de mi lambda, delta de kappa mi. Então, esse aqui é o gerador, a representação dos vetores. Então, esse cara é vetor, esse cara é vetor. Combinados, eles vão dar um tensor. Então, como é que vai ficar o tensor de spin dessa representação se eu conheço esse tensor para esse cara e conheço esse tensor para esse cara? Então, é um exercício simples de teoria de grupo. Só para vocês sacarem isso, tá bom? Aí, nós começamos 4 horas, é mais 10 minutinhos aqui, só para finalizar isso aqui. Então, essa tarefinha aí para vocês. A outra tarefa que eu posso colocar para vocês é a seguinte: vamos imaginar que a gente não esteja trabalhando na formulação relativista. Vamos dizer que eu tenho essa seguinte tarefa. Eu tenho, vamos dizer assim, um sistema não relativista.
fazer o seguinte. Então, o grupo que vai estar em jogo para nós vai deixar de ser o grupo de Lorentz. Não vamos ter mais o grupo de Lorentz. Nós vamos estar trabalhando diretamente com o grupo SO3. A gente está falando de um sistema não relativista. Então, meus campos são representações do grupo SO3. Então, vamos dizer que eu tenha, agora, vamos dizer, a mesma coisa, vou pegar aqui um campo de natureza escalar, um campo de natureza vetorial e um campo de natureza espinorial. Só que agora, os espinores de SO3, eles não têm 4 componentes, são espinores não relativistas. Então, tem 2 componentes apenas. Então, vou pedir para vocês fazerem, suponhamos que a gente tem um lagrangiano que vai depender dos... Então, genericamente, eu vou chamar esses campos aqui de φ. E vai depender das primeiras derivadas dos campos. Mas só que agora eu não tenho mais uma derivada de μ, eu vou ter a derivada temporal. Nós temos uma formulação não relativista. Então, nós temos a derivada temporal dos campos e as derivadas espaciais dos campos. E que a gente possa ter fontes externas também. Vou chamar genericamente as fontes de J. Só que agora o nosso grupo é não relativista. Então, nós vamos fazer rotações. No espaço. Então, agora a gente vai falar de rotações SO3. Então, do ponto de vista do grupo SO3, a gente faz a seguinte coisa. Os geradores, a gente associa, uma representação genérica de SO3, a gente associa desse modo assim, exponencial de I e transformações de SO3. E aqui, nós vamos fazer rotação de um ângulo θ em torno de um certo eixo dado por esse vetor unitário. E aqui, os geradores das rotações. Vamos colocar assim. Se quiser também, a gente pode chamar isso aqui de um vetor. Eu posso chamar isso aqui de θ. Lembrando, então, que θ, esse θ aqui, ele é dado por... O módulo desse vetor é o ângulo da rotação. A rotação é feita em torno de um certo eixo do espaço, que eu vou chamar de reino de chapéu. Então, isso aqui é a forma genérica da matriz de rotação, independentemente da representação. Por exemplo, se a gente pegar campo escalar não sofre rotação, então o signo é zero. Os campos escalares onde é SO3. Então, para o campo escalar, se a gente pegar um campo escalar, de novo, as matrizes sigma, que são os geradores das rotações espaciais, eles são trivialmente representados, é o vetor é zero. Se eu pegar um campo espinorial, esse alfa, agora eu estou falando de espinores de 2 componentes. Então, quem são os geradores das rotações no setor espacial? No setor espinorial, os geradores das rotações são as matrizes de Pauli sobre 2. E se eu pegar agora um vetor dado, os geradores das rotações, as matrizes sigma, elas são tais que a matriz sigma i, elemento jk, é igual a menos I, epsilon e J. Pois essa é a matriz sigma I, são taxas. Sigma 1 faz uma rotação em torno do eixo do X. Sigma 2, rotação em torno do eixo do X. A gente sabe que cada matriz de rotação ela é especificada pelo eixo em torno do qual a relação é feita. Mas aí, diferentemente do grupo de Lorentz, né, a coisa fica mais simples, porque a representação exponencial é exatamente a matriz de Pauli sobre 2, e aqui são as famosas constantes de estrutura do grupo SO3. Então, essas são, vamos dizer assim, as representações
fundamentais, mais básicas do grupo SO3. Então a pergunta que eu peço a vocês, eu falo com vocês, é a seguinte: o lagrangiano é genérico. O meu lagrangiano é uma função escalar de SO3, é uma função escalar de tx, de tx. Então, vamos pegar a equação de continuidade, fazer um análogo, só que agora diretamente um análogo não relativístico. O análogo não relativístico da equação, quer dizer, a equação de continuidade que a gente obtém pelo teorema de Noether, a gente está fazendo o tempo todo o teorema de Noether, né? Equação de continuidade, a gente tem uma invariância e essa invariância gera uma equação de continuidade. Então, a equação de continuidade associada à invariância rotacional do lagrangiano. Tá? Então faça esse exercício aí diretamente no espaço euclidiano. Acho que pode ser instrutivo também para vocês. Elas têm? Então 15 para as 6 a gente dá uma paradinha até as 6. E aí eu pego de 6 até 7 e pouquinho. Hoje eu não vou dar aula até 8, vou dar aula até 7, 7h15 mais ou menos. Tá bom? Não, intervalinho, mais 15 minutos aí para vocês.